Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao meu projeto Conexão Essencial. O que significa um projeto Conexão Essencial? Significa que através desse canal a gente vai encontrar pessoas em tudo quanto é lugar que tiver que tenham esse gosto por estudar a natureza, estudar óleos essenciais, fazer contatos, conhecer gente nova, ter acesso a conhecimento, né? Vamos criar uma rede de pessoas que gostam do conhecimento. Eu sou Tatiana e hoje eu trouxe para vocês uma pessoa muito especial, que é o meu professor, Dr. Cláudio Farias, que é meu professor de aromatologia lá na faculdade INAP, que fica lá no Rio Grande do Sul. Professor, bem-vindo, estou extremamente feliz. Hoje é um daqueles dias em que a entrevistadora é tiete do entrevistado. Eu admiro muito o seu conhecimento, né? Quando o senhor abre a boca, a gente se abaixa em reverência, porque sabe que vem conhecimento. Conta para o pessoal, professor, quem é você e como você foi parar na aromatologia. Bom, Tatiana, primeiramente, boa noite, né? Eu quero agradecer o convite. Quem agradece sou eu, né? A oportunidade da gente estar aqui. Eu sou um amante, né, dos óleos essenciais e, de hipótese alguma, eu iria me negar a falar sobre óleos essenciais, porque, afinal de contas, a gente tem feito isso já há algum tempo. Né? Então, como tu já me apresentou, meu nome é Cláudio Farias, né? Eu sou formado, né? Minha área de formação original é administração de empresas, né? Meu doutorado é na área de desenvolvimento rural e eu acho que, como a grande maioria das pessoas que se envolve com as terapias naturais, elas fazem isso por conta de algum chamado pessoal. E eu, por conta de problemas de saúde, problemas até então sem uma perspectiva muito favorável e positiva, né, de remediação, fui buscar nas terapias naturais. E aí, como já era professor, fui resolver estudar por conta. Né? Então, ali eu fui fazer, fiz um mestrado, né, em ciências naturopáticas, na Universidade da Espanha. Depois eu fiz uma pós-graduação também em naturopatia. Nessa ocasião eu tive contato então estudei aromatologia, né? Depois ainda fiz mais uma pós-graduação em terapia ortomolecular, né, onde eu pude então associar o uso dos óleos essenciais com essa, digamos, ciência que é a terapia ortomolecular. E por conta disso, então, eu tenho desenvolvido um trabalho já há algum tempo, que é o trabalho do Instinatur, né, como vocês estão vendo aí no nomezinho que deve aparecer, né, que é um instituto que nós temos, que se chama Instituto Superior de Terapias em Saúde Natural. E o papel desse instituto é justamente qualificar a discussão, o debate, o ensino, a pesquisa nas tecnologias vinculadas à saúde natural. Então, desde então, a gente tem desenvolvido uma série de projetos que envolvem não só o ensino dessas terapias, mas também o desenvolvimento de parcerias e de tecnologias que envolvam, então, um olhar um pouco mais acadêmico, um pouco mais científico, né? Como a gente tem dito, um olhar mais qualificado para as terapias naturais. Então, é nesse contexto, digamos assim, que a gente acaba se envolvendo e, desde então, tem se envolvido quase que dioturnamente com esses projetos. Oba, então quer dizer que hoje nós vamos saber de primeira mão um pouquinho desses projetos também. Vamos, Embora com hoje certeza. o professor Cláudio, ele prometeu que ia contar para a gente qual é a farmacinha básica, né? Quais são os 10 óleos essenciais de um aromatólogo que se preze, né? Ele disse, ele desafiou a turma, ele desafiou os nossos colegas, ele falou assim:
Olha, gente, um bom aromatólogo com 10 óleos essenciais, ele se vira muito bem, né? Com certeza. Então nós vamos, Eu não tenho dúvida disso. eu também não. Mas, como eu ainda sou aromatóloga em formação por enquanto, hein? Hoje eu vou contar para vocês também o que o professor gosta de tomar. Primeiro eu vou contar para vocês o que eu estou tomando e a surpresa que eu fiz para o professor hoje. Eu fiz uma receita, né, que ele ensinou hoje. Aqui é só um chá de erva cidreira, normal, aquele da folha em infusão. Mas aqui é chocolate, cacau 70%, com óleo essencial de lavanda, certo? Esse daqui, por acaso. Certo? Em tempos de pandemia, isso daí faz um sucesso, hein? Para Sucesso acalmar, total. com certeza. Qual que é a melhor hora, professor, para comer o chocolate com lavanda? Agora, a hora que a gente está para comer. Que Qualquer dá hora. vontade, qualquer hora. Qualquer hora que dá vontade, qualquer Uhum. horário. Mas eu tenho indicado, acho que esse daí é uma fórmula, acho que eu falei em aula, né? Falou. E eu tenho usado com alguns pacientes à noite, né? Então, a ideia é trazer um sono mais tranquilo, né? Mais de qualidade. Então, acho que nesse horário também é um horário bem bom de utilizar. Sim. A gente trabalha depois do horário comercial, né? Sim, sim. Professor, eu achava que ia ficar amargo, que ia ficar ruim, mas o Sim. sabor, O gosto da nossa, lavanda não é um gosto muito não. apreciado, digamos assim. Mas a hora que misturou, Mas a hora que mistura com chocolate, ele dá hum, acaba ficando uma sinergia bacana, né? perfeito. E aí eu coloquei no difusor ali atrás o cheirinho do capim-limão, né? Ótimo. Que é menos agressivo no difusor, né? O capim-limão, gente, pelo amor de Deus, o óleo essencial de capim-limão, ele irrita a pele, certo? Uhum. Inclusive, professor, enganosamente, quando eu conheci o capim-limão há muito tempo atrás, eu não tinha esse preparo de entender do funcionamento dos óleos essenciais. Eu tinha visto Sim. uma aromaterapeuta no Instagram fazendo um jeito diferente de cheirar, né, inalar óleo essencial. Ela fazia assim, ela cheirava de conchinha, depois ela fazia assim, ó, e sugava com a mão, certo? Uhum. E eu fui fazer isso com capim-limão. Falei, vou fazer igual aquela aromaterapeuta. Eu fiz isso, professor. Eu tive uma queimação nas cordas vocais, na laringe. Ele irrita muito as mucosas, né? Na Eu verdade, ele irrita a fiquei... pele em geral. A gente não pode esquecer que a mucosa também é pele, é uma pele interna, né? E, obviamente, com uma pele interna muito mais sensível do que a pele externa. Isso aí. Então, capim-limão é muito, como ele é um aldeído, né? Então ele é um óleo que causa uma irritação. A gente quando vai usar, por exemplo, na pele, sempre a recomendação é usar diluído e sempre em pequenas doses, né? Diluições pequenas dele, né? Mas hoje, por exemplo, provavelmente tu vai ter uma noite de sono muito boa, porque além de tu estar comendo esse chocolate com lavanda, tu está aí no teu difusor com lemongrass, e o lemongrass, como a gente sabe, ele tem um efeito hipotensor, né? Então, muito provavelmente, daqui a pouquinho, a tua pressão arterial vai diminuindo, o teu batimento cardíaco vai diminuindo e o soninho vai chegando também, né? Em compensação, eu vou fazer um spoiler aqui. Eu estou sabendo que o senhor está tomando exatamente o oposto disso. Estou tomando o oposto, estou tomando café com canela, Como né? é que é essa receita? É café com canela. Na verdade, sempre eu passo café com canela, né? Tu tá usando o chazinho aí, eu faço no pó do café, eu coloco canela em pó. Eu sempre passo isso, né? Porque ele é termogênico, né? Ele diminui a glicação, né? Então, para pessoas, por exemplo, que gostam ou que têm problemas, né? Não é o meu caso, mas pessoas que têm problema, por exemplo, com glicemia alta, né, ele vai ajudar nos processos de glicação, né, não vai resolver, mas vai atenuar bastante a glicação. Então, além de te deixar muito alerta, muito atento, né, e quando a gente tem que fazer muitos trabalhos assim, e agora nessa época a gente está trabalhando demais, né,
há quem pense que acho que há quem esperava que a gente fosse trabalhar menos, mas a gente está trabalhando muito mais, né? Então, acho que café com canela dá essa disposição que a gente precisa, né? Esse foco, né? Perfeito. Então, eu gostaria muito de saber tanto dos olhos como desses projetos que o senhor tem. E também Uhum. pensar que uma das coisas, né, que eu estava muito preocupada é que a gente pudesse passar para o público alguma informação de segurança, né, enquanto o senhor for Sim, falando dos óleos essenciais, alguma informação de segurança. Por, claro. por onde o senhor gostaria de começar? Pelos projetos, para dar uma noção de qual é o alcance, né, da aromatologia no mercado, né? Pensando na questão do empreendedorismo, né? E o Uhum. senhor prefere começar pelos óleos essenciais? Qual que é melhor para o senhor? Ou os dois juntos? Tanto faz, a gente pode começar pelos projetos. Eu Opa! vou falar um pouco do que a gente está falando, então, está fazendo e falando nesse momento. Então, como eu disse ali na introdução, a gente está basicamente, hoje, né, dentro do Instinatur, trabalhando muito com a questão da formação. Então, hoje nós estamos com três cursos na área de aroma, né? Um que é para formação de aromaterapeutas, um curso que é um curso avançado de aromaterapia, para quem já é aromaterapeuta, né? Aí trata de assuntos bem mais aprofundados da aromaterapia, e a gente desenvolveu um curso justamente em função de pedidos de pessoas que eram usuários de óleos essenciais, que não tinham intenção de ser terapeutas, porém queriam ter um consumo de óleos essenciais qualificado, né? Então nós montamos um curso mais curto, mais enxuto, né? Não é um curso longo como é o curso de a formação de aromaterapeuta, que como tu bem sabe, porque tu está concluindo esse curso, né? Ele é um curso extenso, né? Trata de muitos assuntos e é importante que seja assim, né? Sim. Mas a gente montou um curso que ele é um curso bem mais curto, bem mais focado no uso dos óleos essenciais. Então, hoje, na área da aroma, nós estamos trabalhando no Instinatur nessas três áreas de formação, né, da aromaterapia, e a gente tem projetos, né? Então, a gente tem desenvolvido aqui, hoje, muitos projetos, ou dois projetos bem interessantes, que são projetos que a gente está auxiliando na formação de cadeias produtivas de óleos essenciais, junto a pequenos produtores rurais, orgânicos, aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente está auxiliando eles, inclusive com projetos governamentais, né, para justamente produzir. São duas regiões aqui bem distintas no Rio Grande do Sul, uma na região norte do estado e outra na Serra Gaúcha, né, onde a gente está auxiliando são uma associação e uma união de produtores com o desenvolvimento de óleos essenciais orgânicos, né, em ambos os Uau! casos. Aham. Né. Então, é uma iniciativa bem interessante. Nessa aqui na Serra Gaúcha, nós vamos estar desenvolvendo esse projeto junto a 23 famílias de pequenos produtores. Né. Esses óleos já estão sendo produzidos, né, óleos essenciais, hidrolatos, e aí já estamos numa segunda fase, que é de estudar as propriedades químicas e terapêuticas desses óleos, porque eles estão usando cultivares muito específicos. Né? E essa cidade, né, é uma cidade aqui do Rio Grande do Sul chamada Morro Reuter, e a flor dessa cidade é a lavanda. Ah, Então, eles estão utilizando a lavanda, é o óleo, digamos assim, principal deles, mas não é essa lavanda francesa que tu está utilizando aí, né? Até porque essa lavanda ela não sobreviveu, eles fizeram tentativas, mas não sobreviveu aqui no Brasil, ainda mais na Serra Gaúcha, que é uma região mais fria, né? Então, aqui eles desenvolveram 4 outras variedades de lavanda, e agora a gente vai começar, inclusive, a estudar quimicamente e terapeuticamente quais são as aplicações dessas lavandas, né? Que são lavandas bem específicas.
Então, hoje, os nossos projetos estão dentro da aromaterapia, estão vinculados a isso. A gente está desenvolvendo um livro também, que deve ser lançado nos próximos meses, aí, que é um livro que vai falar sobre uma técnica terapêutica que nós estamos desenvolvendo, tendo por base o uso de óleos essenciais. Então, é uma técnica terapêutica nova que nós estamos desenvolvendo depois de bastante tempo de estudo aí, e já com algumas comprovações práticas do uso dessa técnica. E então esse livro deve estar saindo nos próximos, ele está terminando de ser escrito, né? Então acredito que nos próximos meses aí a gente já deva estar falando sobre ele. Quem sabe a gente não volta numa próxima vez aí Nossa, para falar, lançamento! né, sobre o livro. Com Né? certeza! Acho que seria legal. Eu adoraria. Eu já estou querendo Então, comprar uma dúzia de livros aqui. E hoje a ideia é essa, né? Que a gente conclua, a gente está concluindo. Então, como podem ver, ainda que em meio à pandemia, a gente está trabalhando intensamente, né? Até porque a gente entende que em tempos de pandemia é o tempo que a gente talvez mais fale e mais devesse falar de óleos essenciais. Então, assim, professor, hoje você já me deu uma noção muito interessante, sabe, de até onde a gente pode chegar. Quando você fala que você tem 20 famílias, né, de pessoas trabalhando e produzindo de forma orgânica óleo essencial, depois me fala de técnicas terapêuticas criteriosamente desenvolvidas que vocês estão colocando em livros, e também me fala da preocupação, né, com estudo, pesquisa, para que tudo seja muito bem fundamentado. Eu só fico pensando o seguinte: aqui no Triângulo Mineiro, narizinho de Minas Gerais, cheio de pão de queijo, será que a gente consegue produzir óleo essencial aqui nessa terrinha? Tipo, não tenho dúvida. Óleo essencial de piqui? O que será que daria? Eu não tenho dúvida. A gente tem que estudar aí a biodiversidade local, né? Mas eu não tenho dúvida que dá. Né? O outro projeto que a gente está trabalhando, por exemplo, é numa cidade aqui no Rio Grande do Sul, muito pequenininha. Tá? Tem 5 mil habitantes. Tá? E nessa cidade ela é reconhecida como sendo, eles se chamam, né, se intitulam, a terra da diversidade, né? Porque eles produzem muitas variedades de muitas espécies, né? De frutas, de legumes. O que a gente vai fazer lá? A proposta que o prefeito nos pediu é que a gente desenvolvesse um projeto de óleos essenciais diversos. Então, lá vai ter uma diversidade de óleos essenciais. Se ali em Morro Reuter nós vamos focar na lavanda, por exemplo, e em algumas outras poucas espécies, lá nós vamos diversificar muito. Lá vai ter várias espécies, né? Eles têm uma produção de cítricos muito grande. Então, lá, por exemplo, nós vamos ter óleos de laranja, petitgreen, o neroli, que é a flor da laranjeira, mandarina, limão, bergamota, tangerina, né? Além desses que já são produzidos lá, vão ter outros óleos destilados, né? Que não vão ser a mesma forma de extração, né, dos cítricos, que é a expressão, mas a gente vai ter também lá óleos destilados. Então, são projetos bem distintos. E eu tenho certeza. Eu acho que o Brasil tem tudo, né? Talvez a gente use muito pouco isso, né? Mas a gente teria tudo para ser o país do mundo que mais produz óleo essencial, dada a nossa biodiversidade. A gente tem essa condição de fazer isso. E aí em Minas também, não tenho dúvida, né, que daria para produzir e replicar esse projeto em qualquer lugar do Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Nossa, e aí assim, é possível fazer essa cultura e ainda assim preservar o meio ambiente? Claro, e essa é a nossa temática, porque a gente entende que a produção de óleo essencial é algo extremamente sustentável.
né? E quando a gente trabalha com com as famílias de pequenos produtores, a gente nunca abre mão de falar sobre a questão da produção de óleos orgânicos, né? Então, a gente entende que ela tem que ser e ela é, né, sustentável. Ela é socialmente sustentável, porque ela está envolvendo o trabalho e a remuneração e o ganho dessas famílias, né, de pequenos produtores rurais. Ela é ambientalmente sustentável. Então, nós estamos falando aí de um produto que é orgânico, que não vai trazer nenhum prejuízo para aquele ambiente onde está sendo produzido, né? E ele é economicamente viável também, é economicamente sustentável. Esses projetos não dependem de investimentos muito volumosos e o retorno para esses agricultores também é um retorno muito favorável, né? A gente estava aqui, por conta da minha formação, né, o meu mestrado é em economia, então a gente estava montando justamente esses cálculos para eles. E muitos deles dizem o seguinte, que a matéria vegetal que eles vão utilizar para fazer o óleo essencial, que até então era lixo, eles usavam para adubo, rentabiliza muito mais do que a produção principal deles na propriedade, né? Muitos trabalham, obviamente que tem que trabalhar com várias culturas para poder se rentabilizar. Então tem que trabalhar com leite, tem que trabalhar com suíno, tem que plantar laranja, tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, a gente estava mostrando que, por exemplo, o óleo essencial consegue ser muito mais rentável para eles do que essas culturas todas que demandam tempo, né? Na questão do campo, ainda a gente tem um outro problema, que é a questão do êxodo, né? Os jovens não Sim. estão querendo ficar no campo, então essas famílias estão tendo vários problemas com isso, né? Então, os óleos essenciais, eles vêm nesse momento, inclusive porque é um momento de alta, né? A demanda por óleos essenciais vem crescendo no mundo inteiro, mas no Brasil de uma forma muito especial. Então, é uma forma, inclusive, da gente garantir qualidade de vida para essas pessoas que estão no campo, né? Então, essa tem sido a nossa tônica quando a gente faz esse tipo de projeto. Olha, eu não sei que nome que a gente dá para isso, se é sintonia, sincronia, coincidência, mas olha, desde que eu comecei a fazer as entrevistas, aqui a gente chama Chá das 5, essa série de entrevistas, desde que eu comecei, parece que o tema, ele repete algumas questões chaves, que valorização do ser humano, fixação do homem à terra, preservação do ambiente, Claro. mudança, né, de hábitos para qualidade de vida. E agora você entende o que eu quero dizer com conexão essencial. Porque eu pego, olha, você lá no Rio Grande do Sul tem um projeto, certo? Eu estou aqui em Minas Gerais, no nariz de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Aqui tem pessoas, eu trabalho com assentamentos, eu trabalho com pessoas muito pobres, né? Pessoas, enfim, que estão ali lutando por um pedaço de chão. E já pensou, se a gente trabalhasse com cooperativas, com cultivo da terra, se a gente pudesse alfabetizar pessoas, que é uma questão que surgiu aqui também, né? Que muitas pessoas são analfabetas, muito mais do que eu imaginava. Então, eu acho que se o projeto gera renda, é sustentável, vai trazer benefício, recupera o meio ambiente, eu não consigo entender por que não investir em alguma coisa assim. Eu, pessoalmente, vou procurar os prefeitos e os candidatos, né? Eu vou correr atrás. Onde é que vocês estão, por favor, escutem isso. É possível. E eu vou te dizer mais, Tatiana, eu acho que muitos candidatos ou prefeitos, eu vou dizer pela nossa experiência aqui, só não apoiam porque não sabem, só não apoiam porque desconhecem. Então, na medida que a gente senta, apresenta e mostra os benefícios, o retorno, os ganhos, e cá entre nós o baixo investimento envolvido nisso, todos aderem, sem sombra de dúvida, todos aderem.
né? Porque, como tudo que envolve óleo essencial, esses projetos aí sociais, digamos assim, também são apaixonantes. Então, acabam que os prefeitos também são facilmente envolvidos nesses projetos. Então, fica aqui meu compromisso. Eu vou bater de porta em porta, se for necessário, para fazer essa conexão, para fazer isso que você trouxe de Uhum. informação chegar a quem pode pegar essa informação e transformar em ação, certo? Claro, com certeza. Então, eu faço esse compromisso diante de todo mundo. Eu não sei qual é o meu potencial, mas eu vou batendo de porta em porta até encontrar alguém que tope pegar um projeto desse, porque Uhum. enfim, vai fazer a diferença na vida das pessoas, Com certo? certeza, sem sombra de dúvida. Para as Isso aí, pessoas e para toda uma região, né? com É isso que a certeza. gente tem percebido aqui. E você fica me devendo uma tecnologia para a extração de óleo essencial de jabuticaba, tá bom? Olha aí, ó, olha aí. Isso aí nós temos que pesquisar, porque a jabuticaba, né? Eu acho que eu já comentei isso em aula, né? Sim, Ela tem uma capacidade antioxidante fantástica, né? Então, o óleo essencial de jabuticaba, acho que provavelmente não será do fruto, tá? sim, da casca, né? Mas da casca, né? É. Da casca não, eu acredito que da folha, Ah, né? da folha? Da folha, eu acredito. Olha, Né? eu achei que era a Mas casca. teria que investigar. Sim. É como o óleo, por exemplo, é semelhante ao óleo essencial de pitanga, né? A gente Sim. tira o óleo da pitanga da folha da pitangueira e não Aham, do fruto. entendi. Né? Então, fica aí, eu acho que seria uma boa ideia, talvez. Tá? Sim, Uma ideia bem porque interessante. nessa região aqui próximo, não só em Minas, mas em Goiás, e em Goiás a gente tem fazendas de jabuticaba. E você Uhum. paga por dia e fica lá na fazenda comendo Sim. jabuticaba até onde você aguenta. E eu uma vez morei na região de Ouro Preto, lá eles alugavam pé de jabuticaba. Então Caramba. você entra na casa, a pessoa tinha em casa um pé de jabuticaba, você alugava por hora, por dia, enfim, eu alugava o pé de jabuticaba. Então, assim, a gente está numa época de reinvenção, né, da forma de Sim, ganhar dinheiro. E eu acho que a gente está exatamente. trazendo aqui várias possibilidades. Com certeza. Com certeza. E óleos essenciais são formas muito rentáveis na atualidade, né? Com Para ganhar certeza. dinheiro. E agora me conta aí, então, quais são esses 10 óleos essenciais Ah, imprescindíveis? eu pensei que tu tinha esquecido. Né? Mentira, Zé. Bom, eu vou dizer aqui, eu comentei contigo, né? Isso aqui é uma seleção pessoal, tá? Sim, Quando eu digo assim que um aromaterapeuta com 10 óleos essenciais pode fazer muita coisa, eu acredito muito nisso. Porém, esses 10 óleos não são fixos. sim. Eu acredito muito que muito em breve nós vamos começar a ver o surgimento aí de uma aromaterapia mais especializada, onde as pessoas vão poder, por exemplo, trabalhar, não vão, né, vão trabalhar com óleos essenciais, por exemplo, para problemas emocionais. Né? Então, ela vai se especializar nisso. Né? Ela vai trabalhar com óleos essenciais, por exemplo, para a promoção da saúde da mulher, né? Óleos essenciais para, por exemplo, a terceira idade. Né? Então, eu acredito muito que isso, dentro em breve, vai ser a realidade, talvez a próxima mudança no mundo aí da aromaterapia. Logo, dessa forma, então, os meus 10 óleos que eu vou te falar, eles são óleos muito gerais. Sim. Porém, se a pessoa vai ter, digamos, uma especialidade, quer trabalhar, por exemplo, com questões autoimunes, por exemplo, ela, obviamente, que ela pode listar os seus 10 óleos essenciais. Esses 10 que eu vou comentar contigo agora são 10 óleos muito gerais. Eles têm uma aplicabilidade muito geral. E podem ser, digamos, 10 óleos para qualquer aromaterapeuta que queira iniciar o trabalho como terapeuta, como pode ser também 10 óleos que uma pessoa pode ter em casa para usar no seu uso cotidiano. Até porque são óleos essenciais, a gente vai ver aqui, que na sua grande maioria tem uma toxicidade muito baixa e o risco, digamos assim, de qualquer
acidente, né, pelo mau uso também é muito pequeno. Tá? Bom, o primeiro deles não poderia ser outro que não fosse a lavanda. Né? A lavanda, que é a rainha dos óleos essenciais, é a primeiro óleo que foi estudado de forma científica com as suas propriedades, foi a lavanda, e pelas propriedades que ela tem de ser ansiolítica, de ser calmante, e quando eu falo calmante é no espectro mais amplo. Né? Hoje à tarde mesmo eu falava com uma pessoa, uma interagente, que está com um problema, uma dermatite, que a gente indicou para ela o uso de óleo de lavanda diluído num creme para diminuir esse incômodo da dermatite, que é aquela coceira intensa que a dermatite dá. Né? Então, tudo que é irritação, tudo que é agitação, seja mental, seja orgânica, a lavanda é muito boa. Né? Então, o primeiro óleo não poderia ser outro que não fosse a lavanda. Né? O segundo óleo é esse que tu apresentou aí, o lemongrass, né? O capim-limão. Né? O lemongrass ele tem, então, uma ação, como eu já comentei aqui, ele é hipotensor, ele tem uma ação ansiolítica também bem interessante. Para algumas pessoas, ele tem uma ação hipnótica, ou seja, ele induz ao sono de uma forma bem interessante. Né? Em termos de pessoas que têm estresse, pessoas que têm uma agitação muito grande, crianças que são muito agitadas, né? Vem um resultado bem interessante, bem positivo com o lemongrass. Né? Ele também controla, se a gente quer usar de forma cosmética, ele também controla a oleosidade da pele. Então, ele é interessante até em produtos cosméticos. O terceiro óleo seria o alecrim, né? E a gente, quando fala de alecrim, na verdade, a gente tem que entender que existem vários tipos de alecrim. Né? O mais seguro, digamos assim, para ser utilizado é o alecrim cineol, o alecrim 1,8 cineol, né? E esse alecrim tem várias propriedades muito interessantes. Né? Ele tem propriedades expectorantes, mucolíticas, ele é excelente para ativar a concentração. Tem vários estudos, né, na nossa turma lá de aromaterapia avançada, inclusive eu trago para eles estudos que fazem a medição do cineol, que é o quimiotipo principal do alecrim, no sangue. Né? E hoje já tem estudos que comprovam que quanto mais cineol no sangue, mais atento fica a pessoa, acelera as sinapses, acelera a comunicação entre as células do cérebro e o pensamento fica mais preciso. Né? Essas pessoas foram submetidas a testes psicológicos, né, para verificar a precisão, correção, né, encadeamento lógico, e em todos os casos, quanto maior a quantidade de cineol, maior a precisão, maior a velocidade, melhor o raciocínio. Né? Não é à toa que a gente sempre disse, né, e agora tem comprovação por conta desses estudos, que o óleo de alecrim ele é o óleo do estudante, justamente porque ele dá foco, ele estimula a concentração, né? Então, e ele é um óleo muito interessante para pessoas, ele é um óleo muito coringa, né? Em pequenas doses, ele é ótimo para pessoas que têm hipertensão, e em grandes doses, em doses um pouco maiores, ele ajuda muito a baixar a pressão arterial. Então, ele faz os dois sentidos, né? Em pequenas doses, em pequenas doses, ele auxilia para pessoas que têm a pressão baixa, para regularizar a pressão arterial, e em doses um pouco maiores, ele diminui a pressão arterial de pessoas que têm a pressão elevada. Né? E ele é excelente também em casos para tratamentos capilares, né? Porque ele fortifica, ele limpa, ele fortifica o bulbo capilar. Então, ele é um óleo também bem importante. Né? Mas lembrando, antes de eu ir para o quarto,
deixa eu só esclarecer. O alecrim 1,8 cineol, porque tem vários Isso, quimiotipos, né, de alecrim. isso. Tem o verbenona também e tem o cânfora. O Tá? cânfora. Isso, né? Que são óleos, por exemplo, desses três, o único que a gente pode fazer a ingestão em pequeníssimas doses é o cineol. Né? O cânfora e o verbenona a gente não faz a ingestão. E eles têm propriedades um pouco diferentes, né, do cineol. Então, dos três, o mais seguro é o cineol. Isso, porque eu vejo muitas pessoas utilizando o alecrim cânfora, esperando o resultado do alecrim cineol. Não vai ter. As pessoas só olham o primeiro nome, alecrim, certo? Uhum. Quase ninguém tem essa noção de que existe para cada planta um quimiotipo, né? Sim. Então, quantas pessoas já chegaram para mim e falaram assim, nossa, mas o meu cabelo está caindo, eu uso alecrim, e nada resolve. Mas está usando alecrim O alecrim errado. cânfora. Exato. Esse alecrim é o alecrim errado. Esse alecrim, na verdade, ele é um ótimo expectorante, né? Mucolítico, né? Então, é bem diferente, né? Por exemplo, o alecrim cânfora ele é rico em canfeno, né? É o que a indústria usa, por exemplo, naquele Vick, tá? Então, é o que está mais presente ali. Então, a gente vai usar ele muito para a questão circulatória e para fluidificação de muco, né, basicamente. Então, ele não vai servir para tratamento capilar, por exemplo. Né? Não é ele que nós vamos usar. Né? E vários óleos essenciais, a gente vai ter isso. Tá? A lavanda, por exemplo, tem 7 tipos de lavanda. O alecrim tem 3. Né? Eu vou falar, por exemplo, aqui no caso da menta, mais à frente, que tem 2. Né? O tomilho tem 5. Né? Então, a gente tem que pensar que cada um vai ter uma função específica. Né? E a gente tem que saber disso. Né? Quer dizer, a gente não precisa saber, né? Mas o aromaterapeuta tem que saber. Né? Sim. Ele é obrigado a saber. Mas quem quer ser minimamente independente, não para ser aromaterapeuta, Sim. mas quer ser independente e ser protagonista do seu próprio cuidado de saúde, seria interessante ter essa noção. Pelo menos ele tem que saber que existem vários. A gente deveria falar de alecrins, de lavandas, né? De tomilhos, porque existem vários tipos. Né? Perfeito. Ele não precisa saber todos eles. Né? Agora, ele precisa entender isso, que existem diversos quimiotipos presentes. Né? E até isso é importante a gente comentar aqui. Né? Por exemplo, se a gente pegar qualquer óleo essencial, os óleos mais, entre aspas, simples, eles vão ter ali, no mínimo, uns 100 componentes químicos, né, dentro dele. É algo muito potente, é por isso que até então todos os estudos têm demonstrado que nenhuma bactéria conhecida gera resistência a óleo essencial, porque é algo tão complexo que essas unidades unicelulares, né, elas não conseguem desenvolver nenhum mecanismo de interação com óleo essencial. O óleo essencial, por exemplo, a gente está vivendo em meio a uma pandemia viral aí, os óleos essenciais, na sua grande maioria, eles têm uma capacidade antiviral muito potente. Né? E o contato do óleo essencial com, por exemplo, qualquer vírus é fatal para ele. Né? Ele é fatal para o vírus. Então, é interessante, porque, olha só, se a gente tivesse difusores de óleos essenciais para fazer limpeza do ar nos hospitais que estão tratando, né, a infecção, e eu fico pensando até mesmo o uso de óleos essenciais na limpeza dos hospitais, que isso poderia diminuir a infecção hospitalar. Sem dúvida. Na verdade, a gente está falando de meios, digamos assim, diferentes, mas muito eficazes e conhecidos. Né? Se a gente for pegar a história da aromaterapia científica, a gente vai ter um médico francês chamado Jean Valnet,
que ele vai fazer os primeiros estudos dele durante a Segunda Guerra Mundial, e os primeiros estudos dele tinham a ver com isso, com limpeza ambiental, né? Tornar os ambientes dos hospitais de campanha, principalmente os centros cirúrgicos, mais limpos, garantindo então que essas pessoas não tivessem complicações pós-operatórias, por conta da difusão de óleos essenciais, né, naqueles ambientes. E ele também introduziu uma prática durante as cirurgias que ele fazia, que era a limpeza dos instrumentos cirúrgicos com óleos essenciais. Então, ele fazia toda a asepsia dos instrumentos cirúrgicos com óleos essenciais. E também queimava naqueles ambientes ervas aromáticas, justamente com a intenção de purificar aquele ambiente de vírus, bactérias, patógenos em geral. Isso já existe há muito tempo. Então, a gente poderia muito bem, os hospitais poderiam muito bem reativar isso, né, que não poderia ser uma tradição, não é, mas a gente poderia buscar aí nos sucessos do passado reativar essas práticas na atualidade. Então, nós vamos até combinar então uma outra live para ver como é que a gente poderia usar isso na rede de saúde. Claro, certo? com certeza. Porque você falando, professor, eu fiquei pensando aqui que o uso dos óleos essenciais dessa forma, como você indicou, nos hospitais e locais, né, de tratamento de saúde, poderia diminuir custos para essa Claro. instituição. Porque, assim, imagina o custo que tem infecção hospitalar. Uhum. Não é? No Brasil a gente não tem esses dados, mas, por exemplo, nos Estados Unidos tem, né? E infecção hospitalar é o que mais encarece o sistema de saúde, né? E por mais que a gente ouça assim, que óleo essencial é caro, eu posso garantir que 10 dias na UTI é muito mais caro. Né? Então, toda medida preventiva, por mais cara que seja, ela é muito mais barata do que uma medida curativa. Né? E eu garanto que ela é muito mais eficaz também. Né? As medidas depois curativas nem sempre são tão eficazes. Né? Então, pensar nisso. E a gente tem no Brasil um negócio que talvez facilitaria, inclusive no SUS. Existe uma rede que é vinculada ao Ministério da Saúde, chamada Rede PIX, né? Que é a Sim. rede das práticas integrativas e complementares em saúde. Esse poderia ser um bom caminho, digamos, para ti, que está em Minas Gerais, daqui a pouco buscar. Geralmente eles estão associados, né, estão linkados às secretarias estaduais de saúde, né, e quem sabe aí tu consegue mobilizar aí uma discussão, um debate sobre o uso mais intensivo de óleos essenciais. Né. Na verdade, dos transbordamentos desses projetos que nós estamos fazendo aqui, inclusive são esses, é que a partir da produção desses óleos essenciais, um dos canais para esses pequenos produtores seja justamente as redes municipais de saúde, né, os postos de saúde, para que a própria prefeitura possa comprar parte dessa produção e disponibilizar para a sociedade sob a forma de uma atividade terapêutica. Olha o que é conexão essencial, professor Cláudio. Porque nós tínhamos aqui uma produção de óleo essencial, segundo aqueles moldes, né, que o senhor falou, das famílias e tudo, a gente estava vendo uma parte econômica e também uma parte social. Ó, parte econômica, sim, parte social, certo? Aí nós tocamos na saúde e, de repente, as três partes se juntaram. Eu ainda não fui militar na linha da Pix, porque eu não tenho um produto acessível de qualidade. Então, assim, não adianta a gente fazer um excelente atendimento de aromaterapia, né, e não ter um produto confiável, que seja acessível ao público mais simples. Certo? Então, assim, como eu falei, a gente atende pessoas de assentamento, pessoas de bairros muito pobres, regiões muito pobres, né? Aqui do Triângulo Mineiro. Mas o que adianta?
se eles não vão ter condições Sim. de adquirir o produto e a gente não tem para fornecer. Então, Claro. amarrar essas 3 áreas seria perfeito, né? Sim, a ideia, nesses projetos, a ideia está sendo essa, a gente integrar todos esses agentes, né, possibilitando não só o ganho deles, mas também o ganho da sociedade, né, que as pessoas da região, do município, do entorno, possam se beneficiar do uso dos óleos essenciais, por exemplo, na rede pública de saúde. Né. No Perfeito. caso dos 2 prefeitos, né, o prefeito e a prefeita da cidade, ambos estão totalmente integrados nessa ideia, né, de inclusive disponibilizar. Um deles, inclusive, já solicitou, e a gente vai estar montando um treinamento para agentes de saúde, né, do uso de óleos essenciais, para que esse trabalho possa ser feito, inclusive, pelos agentes de saúde. Perfeito. Perfeito. Uau! Estou emocionada. Mas diga aí, qual que é o próximo? Eu vou ter que comer mais um. Então, isso aí, come mais um aí. Então, o quarto, né, na minha listinha de 10 aqui é o gerânio, né, que eu costumo dizer que é o óleo amigo da mulher. Né, então, ele é um óleo, junto com a sálvia, que é o próximo, né, são 2 óleos que têm uma condição de ser hormone-like. Né, o que quer dizer isso? Né? Esses óleos, quando entram em contato com o organismo, eles, entre aspas, enganam o nosso sistema hormonal, o nosso sistema endócrino. E eles, pela sua composição química, eles são muito próximos dos hormônios sexuais, então, sobretudo do hormônio feminino. Então, eles auxiliam muito no tratamento de mulheres na fase da menopausa, eles auxiliam muito nos momentos de TPM, também são óleos fantásticos na questão cosmética, né? Eles têm um apelo cosmético muito bom, né? Porque auxiliam muito na pele, na saúde da pele, né? Porque ambos os óleos não só têm estimulação de colágeno e elastina, como eles também auxiliam na saúde da microbiota cutânea. Então, são 2 óleos muito, muito bons, né? Não podem, na minha ideia, na minha opinião, não podem faltar. Né? Então, aqui já fomos com 3, 4, 5. O sexto óleo é o limão, né? Que tem tu falou agora há pouco aí da questão de limpeza, né? Então, ele é um dos óleos que tem uma maior capacidade antisséptica, né, dos óleos essenciais. Então, ele é rico de limoneno, então ele é um antisséptico bem potente. Sob o ponto de vista orgânico, né, ele é um óleo que auxilia, por exemplo, a gente chama de agregação eritrocitária, né, que é quando as células do sangue, sobretudo as hemácias, elas perdem a capacidade de se afastar e elas ficam todas muito agrupadas. A gente chama isso de efeito rouleau. E esse efeito rouleau, na verdade, é como se as hemácias ficassem uma em cima da outra, formando um rolo. Né? E isso é um baita de um problema, né? Porque elas acabam diminuindo a oxigenação do organismo, e ao fazer isso, elas aumentam a acidificação, favorecendo assim os processos inflamatórios. Então, o limão auxilia muito na diminuição dessa agregação eritrocitária. Ele também é um óleo que como dizia a vovó, né, antigamente, ele afina o sangue. É isso, né? Quando a vovó dizia assim, o suco de limão afina o sangue, por exemplo, é isso que ela queria dizer, né? Reduz a agregação eritrocitária. Né? Isso é muito bom, além de ser um óleo que ele é auxiliar nos tratamentos hepáticos, né? Problemas hepáticos, ele é muito bom também. Depois a gente teria o ylang, né? Ylang-ylang, né? Que é também um óleo fantástico, né? Ele tem um perfume muito adocicado, né? Ele é um óleo que ele é muito utilizado na cosmética, né?
pelas suas propriedades, ele é muito citofilático, ele estimula a produção de células novas, né? E ele também tem outras ações no campo emocional, né? Ele é um óleo também que relaxa muito, né? Por isso que eu sempre digo, né? Ele é afrodisíaco. Só que aí as pessoas erram ao usar. Ele é afrodisíaco em pequenas doses. Então, por exemplo, ele é afrodisíaco numa condição ambiental. Aí tem gente que usa, põe na roupa, na cama, né? Na verdade, ela vai ter uma noite de sono muito gostosa, né? Ela não vai ser o objetivo. Agora, se ela quiser ter um ambiente mais propício, né, de estimular a libido, por exemplo, ela deve usar num difusor, poucas gotas, é isso que ela deve fazer. Mas o ylang tem uma capacidade bem interessante de ser, inclusive ele regula a pressão arterial também, ele é utilizado em taquicardias, né? Ele é bem interessante. Depois o outro óleo seria a menta, né? E aí também a gente tem vários tipos de menta. Eu sempre gosto de usar a menta piperita, né? Que ele é um óleo muito indicado para os tratamentos gastrointestinais em geral, né? Ele é um óleo fantástico para todos os problemas gastrointestinais. Ele é um óleo muito positivante, né? Ele aumenta a circulação sanguínea, ele é ótimo para problemas de dores de cabeça, enxaqueca, né? Então, é um óleo muito potente para problemas respiratórios, como rinites, sinusites, né? Ele é bem importante. Depois a gente teria o tomilho, que desses todos aqui é o que eu acho talvez o mais forte de todos, é o que tem maior capacidade bactericida, virucida, né? Desses 10 óleos seria a minha bomba mais potente, né? E eu só usaria ele também em casos bem específicos. Eu geralmente uso tomilho em início de tratamento para dar um up, né? Ele é ótimo para pessoas, por exemplo, que vamos dizer que passaram aí pela situação da Covid, né? Logo após, essa pessoa ela fica muito debilitada fisicamente. Então, o tomilho auxilia muito nesses processos de recuperação de ânimo, de fôlego, de revitalizar esses pacientes. Então, ele é muito bom, né? Além de ser um auxiliar desses processos infecciosos todos, né? E o último óleo, que eu acho que também não pode faltar na caixinha do aromaterapeuta, é o laranja doce, né? Que é um óleo que tem todo um apelo também emocional, é um óleo que auxilia muito na regulação do humor, né? Ele é um óleo, eu costumo dizer que ele é um óleo que traz a alegria da infância, né? Então, para pessoas que têm muito estresse, pessoas muito negativas, pessoas que têm uma ansiedade muito grande, o óleo de laranja doce auxilia muito nesses processos. Ele também, com um cítrico, né, semelhante ao limão, ele também auxilia na fluidificação do sangue. É o melhor óleo que a gente pode utilizar para tratamentos de problemas hepáticos, né? Ele auxilia, então, nisso, na detoxificação do organismo. Então, é um óleo muito importante. Então, essas daí seriam as minhas 10 dicas básicas, digamos assim, né? Os 10 óleos que eu acredito que não podem faltar na caixinha do aromaterapeuta. Muito bom. Eu acho que eu ia seguir assim, para falar a verdade, eu só, assim, não é que eu discordei, eu fiz a minha listinha para ver se coincidia. Ótimo. E aí eu acho E que eu, cada aromaterapeuta tem que fazer a sua mesmo. então assim, eu acho que eu ia tomar bomba no Ylang Ylang, ia perder ponto no Ylang Ylang, e o tomilho, eu tinha pensado orégano. Eu tenho muito Tem meio, problema. serve, Não. né? Serve. Eu gosto do tomilho, que ele é um pouco menos forte do que o orégano, mas ele está na mesma linha. Está na Tá. mesma linha. São fenóis, né? Estão dentro São. da família dos fenóis. Uhum. Então, assim, o orégano, porque
ocasionalmente, de maneira muito segura, a gente usa na culinária para temperar uma Sim, salada, muito ocasionalmente, né? mas pode Então, fazer o tomilho também. Tomilho é um óleo que a gente diz que ele é um flavorizante, né? Então, tu uhum. pode utilizar na comida, entendeu? Qual seria a forma mais segura de usar o tomilho? As pessoas Diluído. geralmente, pois é, as pessoas gostam de temperar carne, salada, então assim, no quente, no frio, diluído com o quê? Como é que seria então Óleo, na o culinária? ideal é azeite de oliva. Você pode fazer um óleo saborizado, né? Onde você vai colocar ali em 500 ml de azeite de oliva, você vai colocar até 3 gotas, ou de orégano, ou de tomilho, Não né? É os dois. suficiente. Os dois Não, não. não, poderia até ser os dois, depende do teu gosto, tá? Mas sabendo que vai ficar bem forte, tá? Sim. 3 gotas de óleo essencial já é bastante coisa. Então, para 500 ml de azeite de oliva já seria suficiente. É a forma mais segura. E aí tu pode utilizar, sim, para um molho, para carne, sem problema nenhum. Eu evito usar ele puro, porque realmente fica muito forte, né? Às Sim. vezes colocar 1, 2 gotinhas direto no prato já é algo bem, bem forte, né? A mesma coisa que você tem que pensar no limão para saborização de uma água, por exemplo, você vai usar 1 gota, quando muito, né? É o suficiente, né? Você pode usar, por exemplo, a menta piperita num chá, né? Para favorecer questões digestivas, né? Também, sempre 1 gotinha é suficiente, nada mais do que isso, né? Então, acho que a gente tem várias alternativas aí para, inclusive, utilizar os óleos essenciais como flavorizantes, porque inclusive, o que a Anvisa entende, né? A Anvisa não entende os óleos essenciais com efeitos terapêuticos, mas ela entende como flavorizante de alimentos e bebidas. Então, é o que a gente pode usar também. Entendi. Então, olha só, a gente tinha falado da produção, comércio, um trabalho ecológico, econômico, social. Aí já migramos também para a saúde, né? E agora já estamos pensando na possibilidade, passamos pela parte da limpeza, né? Os óleos Uhum, essenciais eles podem ser usados na limpeza e podem ser usados também nos restaurantes. Assim como eu claro. usei, né, no chocolate, né, na doceria, pode-se usar óleos essenciais. Então, Na verdade, se costuma falar muito nos Estados Unidos e na Europa, no momento, que os dois últimos, digamos assim, as duas últimas fronteiras, né, as fronteiras atuais do uso da aromaterapia, da aromatologia, na verdade, né, não necessariamente do uso terapêutico, mas da aromatologia, que é o estudo dos óleos essenciais, seria a aplicação culinária, gastronômica dos óleos essenciais, e também a utilização de óleos essenciais na saúde dos pets, né, que é o que está se olha, estudando bastante nos Estados Unidos, sobretudo, a utilização de óleos essenciais para terapia adjuvante no campo veterinário. Hoje já se fala muito, já tem muito trabalho produzido no uso com óleos essenciais com cachorros, gatos e cavalos, né? Mas está se pensando em estender e está se fazendo estudos com os outros animais de pequeno porte também. E a parte gastronômica, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, já tem uma tendência bem forte, né, para a produção de alimentos e condimentos com óleos essenciais. perfeito. Só faltou assim o campo da saúde, da escolaridade, né? Seria a parte da educação. Teria alguma coisa de óleo essencial que a gente poderia pensar agora para as escolas? Eu acho que sim, eu acho que a gente poderia muito, inclusive, falar sobre isso, né? Sobre esses óleos essenciais que são antissépticos, sobre esses óleos essenciais que são antivirais, esses óleos essenciais que a gente comentou aqui, que, por exemplo, promovem a educação, a concentração, né? A assertividade do pensamento, né? Eu dou muito aula em pós-graduação e não raro eu começo, quando a gente estava dando aula presencial, né? Agora a gente não dá mais, né? Mas eu não raro eu começava a aula pingando óleo essencial na mão dos alunos, né? E a gente vê resultado, né?
A tal ponto de aluno vir perguntar para mim se não tinha óleo essencial. Pô, nessa aula não vai ter óleo essencial, né? Porque eles mesmos percebem, né? E ainda mais quando a gente dá aula e às vezes a gente é levado conduz os alunos ao sono, às vezes, na aula, né? Então, o óleo essencial ajuda a gente pelo menos, o aluno não dormir tanto na aula. Então, tem várias aplicações, né, dos óleos essenciais. A gente hoje se fala muito do uso de óleos essenciais como um tratamento auxiliar, complementar nos casos de autismo, por exemplo. Sério? Sim, tem muito estudo disso. E autismo, Alzheimer, né, Parkinson, de diferentes desequilíbrios, né, mentais, né, cerebrais. E hoje o que a gente fala é a tua área de atuação, né? A gente ouve muito relato de professoras, professores que têm enfrentado, digamos assim, de uma maneira heróica, porque desconhecem, né, esse espectro autista tão amplo na sala de aula. Então, isso daí poderia ser uma forma de instruir professores, por exemplo, ao uso de óleos essenciais para aqueles alunos, por exemplo, que têm algum espectro autista aparente, né? Isso poderia auxiliar muito. Sim, então olha só, da mesma forma como foi pensado o treinamento dos agentes de saúde, né, Claro, poderia ser com os né, professores poderia da ser rede municipal. exatamente, com os Claro, professores. E com aí nós certeza. estamos aqui, né, professor, para ajudar as pessoas a fazerem essa conexão com o conhecimento, né, Uhum, e com os óleos essenciais, porque eu acredito exatamente. que o Brasil parece que está começando a despertar há pouco tempo para os óleos essenciais. Quem sair agora, sai na frente. Sai na frente, com certeza. Não tenho dúvida disso. O momento é agora. O momento é agora. Uhum. Professor, eu por mim passaria a noite inteira conversando e comendo chocolate aqui com você. Mas eu sei que você tem outra reunião a essa hora da Exato. noite, né? Eu não posso te ocupar mais. Eu agradeço, Que é isso. agradeço imensamente, foi um prazer enorme, sabe, Eu estar que com você. agradeço. Foi muito bom, foi uma conversa muito bacana. Foi uma Foi conversa mesmo. muito boa. Eu acredito que a gente vai poder fazer muitas coisas juntos, né? Claro. Instinatur, né? Isso, Então, assim, são muitas possibilidades. Quer com deixar uma certeza. mensagem de despedida para nós todos aqui? Não, que a gente seja mais doce, mais suave, mais agradável, cada vez mais como os óleos essenciais são, né? E eu acho que os óleos essenciais nos ensinam muito isso, né? A ser mais reflexivo, a ser mais íntegro, né? Talvez seja a palavra, com a gente mesmo, com a sociedade, com o mundo, com o meio ambiente. Né? Os óleos essenciais nos mostram isso, né? Nos apresentam isso. Então, que a gente possa ser mais óleo essencial, né? Cada vez mais próximo, né, da realidade dos óleos essenciais. Perfeito. Depois dessa, eu só posso dizer até a próxima e muito obrigada. Muito obrigado, você também. Obrigado, Tatiana. Tudo de bom, sucesso no teu projeto aí. Perfeito.